No começo da madrugada desta segunda-feira, um homem de 36 anos que dirigia uma motocicleta Fazer pela Avenida Brasília, num trecho da Via Rápida sentido centro, no bairro Novo Mundo, morreu ao chocar-se violentamente contra um poste de iluminação pública, conforme conta o tenente Ismael Veiga, da Comunicação Social do BPTran. Um acidente trágico, infelizmente, aí, hoje ali na Avenida Brasília, né? O condutor da motocicleta colidiu contra um poste e veio a falecer no local, né? Infelizmente, tivemos mais esse óbito aí na nossa Curitiba. Ainda estão sendo feitos levantamentos, né? Mas as testemunhas no local disseram que o condutor da motocicleta estava em alta velocidade, aquilo que nós já imaginamos, né? Ele acabou perdendo aí o controle da sua motocicleta e acabou colidindo ainda contra esse poste, né? Então, ali é uma avenida com uma via bastante larga, né, que favorece a que se exceda a velocidade, e a própria motocicleta é um veículo muito ágil, né, que permite certas manobras, né, na condução, e acaba acontecendo esses acidentes, infelizmente. Apesar de ser a minoria no número total de veículos automotores, as motocicletas são as principais responsáveis pelos graves acidentes de trânsito. O tenente Ismael Veiga tem uma explicação para isso. Pelas próprias características do veículo, né, um veículo ágil que permite que se passe por corredores, por espaços pequenos, que permite que se imprima uma velocidade maior na via, né? É um veículo assim que ele permite manobras, né, por muitas vezes manobras irregulares. E do outro lado é um veículo que ele é muito frágil, muito sensível, né? Então, nós sempre indicamos que o motociclista ele tome aquela atitude de segurança, aquela atitude defensiva, né? Por ser mais frágil, né? Segundo o tenente Ismael Veiga, não adianta pedir para os condutores de automóveis tomarem cuidado se os próprios motociclistas abusam. Então, ainda que a gente peça para os condutores dos outros veículos maiores que protejam essa motocicleta, que sejam aliados do motociclista, o próprio motociclista tem que ter essa noção, tem que andar numa velocidade compatível com a sua segurança, tem que, ao passar por cruzamentos, reduzir a velocidade, ainda que esteja verde para ele o semáforo. São atitudes assim que podem salvar a sua vida, né? Então, o motociclista, por ser esse público-alvo, no sentido de segurança no trânsito, e por ser tão sensível que a gente vê nas próprias estatísticas o quanto de motociclistas têm vindo a óbito, têm se acidentado gravemente, né? E geralmente são jovens, né, masculinos na faixa ali dos 18 aos 29 anos, quer dizer, é uma capacidade produtiva do nosso país que nós estamos perdendo. O tenente Ismael Veiga ainda lembra que todos os anos mais de 50 mil pessoas perdem a vida somente no Brasil em acidentes de trânsito e que neste mês todas as autoridades de trânsito estão desenvolvendo a campanha Maio Amarelo. Mundialmente ele é considerado quase uma epidemia, né? Nós temos aí no Brasil mais de 50 mil mortos todo ano, né? Então, precisamos sim trabalhar e trazer à população. A ideia do Maio Amarelo é que nós possamos trazer a consciência à população, trabalharmos em conjunto para que nós possamos reduzir esse número de acidentes. Então, cada um, né, o tema da campanha é a minha escolha faz a diferença, e realmente faz a diferença, né? A minha escolha em cumprir a legislação. E quando se trata de trânsito, a sua escolha faz a diferença. Repórter Antônio Nascimento, aconteceu, deu na Banda B. Olha, já está aqui nos estúdios e balançando a cabeça, assim, concordando, né, com esta reportagem do Antônio Nascimento, Marcos Tradi, que é diretor-geral do Detran aqui no estado do Paraná. Seja bem-vindo às ondas da Banda B mais uma vez. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Giovanni. Muito obrigado pelo convite mais uma vez e estamos aqui à disposição de vocês. Bom, a gente tem números preocupantes quando iniciamos apenas falando aí de mortes no trânsito brasileiro, não, Marcos? Muito. Os números de mortos no país como um todo são muito elevados. Grande parte desses acidentes, como bem comentou o nosso colega da Polícia Militar, ocorrem por conta de acidentes com motocicletas. E eu continuo acreditando que os investimentos que nós temos feito em educação para o trânsito têm reduzido esses indicadores aqui no estado do Paraná, não só através disso, mas as melhorias nas rodovias, a melhoria da sinalização, a intensificação da própria fiscalização.
E eu acredito que é um pacto estadual, um pacto nacional, um pacto mundial, uma vez que o Maio Amarelo ganhou proporções mundiais, para que nós possamos reduzir esse indicador de acidentes de forma conjunta, com o mesmo propósito. E a gente percebe nas ações do Detran uma força concentrada na fiscalização, mas especialmente na educação, buscando o efeito multiplicador, né, do comportamento do motorista, não, Marcos? Perfeitamente. Hoje não, a configuração real da atuação do Detran no estado do Paraná é uma atuação que transfere a responsabilidade da fiscalização do trânsito para a Polícia Militar. Então eles são agentes da Autoridade de Trânsito. A Autoridade de Trânsito é o diretor-geral do Detran, e nós temos um pacto, uma parceria muito forte com a Polícia Militar. O Detran não fiscaliza, mas atua de forma concreta, de forma conjunta com a Polícia Militar, e dando suporte, inclusive suporte financeiro, porque essa é a nossa principal responsabilidade também com a Polícia Militar, para que eles façam cada vez mais as fiscalizações efetivas. A fiscalização, a multa, a punição àquele motorista que vem no fluxo contrário do que nós temos regido aí pela nossa legislação de trânsito, acaba ainda, pelo que a gente percebe, se fazendo muito necessária. A impressão que eu tenho é que o motorista ele ainda não levou em conta de que ele precisa se preocupar com a sua integridade física, se preocupar com a sua vida, a vida das pessoas que estão ali fazendo parte do trânsito, mas ainda está pesando muito o aspecto financeiro, não, Marcos? Eu não tenho dúvida. Nós temos o hábito, Giovanni, é preciso que todos os ouvintes nos prestem atenção naquilo que eu vou falar, de dizer que a lei vai pegar ou a lei não vai pegar. A lei, uma vez que ela foi votada, e ela foi votada pelos nossos representantes na Câmara, no Senado, no Congresso Nacional de forma geral, quando são legislações relativas a trânsito, elas normalmente são legislações federais, e sancionadas as leis pelo Presidente da República em exercício. Então nós temos que ter, uma vez que as leis foram aprovadas, até que elas sejam questionadas, inclusive quanto à sua condição de constitucionalidade, que isso pode acontecer, elas têm que ser respeitadas. Então, beber e dirigir causa danos à sociedade. Infrações de trânsito causam danos à sociedade. E eu tenho insistido, nós não queremos arrecadar com infrações, porque não nos interessa arrecadar recursos de infrações. Muito pelo contrário, a nossa arrecadação do Detran relativamente às infrações tem um percentual mínimo sobre aquilo que nós arrecadamos pelos serviços que prestamos. E quanto mais nós nos dedicarmos a outros serviços do Detran, que não é o processamento das multas, porque o diretor do Detran não multa ninguém, né? São os órgãos municipais, é o DR, através da Polícia Rodoviária Estadual, é a Polícia Militar, enfim, o conjunto daqueles que fiscalizam o trânsito, e nós apenas processamos essas infrações. O Detran do Paraná processa, e isso faz com que nós tenhamos um trabalho imenso, a dedicação de pessoas, de sistemas. Nós preferiríamos não fazer isso. E como minimizar o nosso trabalho na área de infrações, fazendo com que o trânsito cada vez seja mais respeitado e as pessoas infrinjam menos. Essa é a nossa meta, essa é a nossa missão. Por isso que eu digo, e a campanha do Maio Amarelo, como bem colocou também o colega da Polícia Militar, ela tem um mote, né, um eixo importante. A minha escolha faz a diferença. As escolhas são nossas, mas elas causam danos ao coletivo, e o poder público tem por obrigação fiscalizar. Colocou a mão no bolso, aumenta, ou melhor dizendo, diminui, aumenta a atenção, diminui a intensidade de multas. E isso faz com que nós caminhemos com esse propósito. Foi assim no mundo inteiro, não é novidade no Brasil. E sobre essas escolhas são detalhes muito simples, né? A sua escolha faz a diferença. A sua escolha em dirigir com o cinto de segurança, em não dirigir falando ao celular ou manuseando o aparelho, pois a gente tem hoje os aplicativos, o WhatsApp, que se tornou um grande desafio também, né, para todos nós. O motorista aí que acaba se envolvendo em acidente, pois 2, 3 segundinhos ali olhando para a tela do smartphone e de repente aconteceu a batida. Então são escolhas simples, né, Marcos? Não tenho dúvida também disso. 94% dos acidentes, ao que nos consta, são as informações que nós temos, ocorrem por falhas humanas. Então é preciso que nós tenhamos a consciência de que temos que nos corrigir continuamente no trânsito. São 50 mil mortos por baixo por ano, uma despesa que o Estado tem. E aí o Estado não tem a despesa, a sociedade é que tem essa despesa de 56 bilhões de reais por ano. São 3 mil mortes no Estado do Paraná,
com uma despesa estimada de cerca de 4 bilhões de reais por ano, e cumpre a nós, é uma incumbência que toda a sociedade tem, de fazer com que essa questão seja revertida. É um desafio, pessoal, é um desafio nosso, da sociedade, humanitário, em prol da vida, em respeito a todos aqueles que estão no trânsito, e que vai continuar trazendo problema, e nós vamos continuar tendo o crescimento da frota, inclusive com um processo gradativo de reversão, que nós já vimos aqui, a tecnologia está tomando conta, de cada vez mais temos menos condutores. Nós teremos no futuro carros autônomos, já temos. Temos carros que fazem, a partir de uma configuração, a baliza? Já estão em teste, isso já é realidade, né? A baliza já é feita com um comando de parking automático e tal. Então nós temos que nos preparar para tudo isso, mas enquanto isso não acontece, nós somos corresponsáveis. Nós temos responsabilidade sobre a nossa vida e sobre a vida dos outros. Agora, falando da automação dos veículos, uma curiosidade, né? Não tem como a gente pensar diferente. Como seria o teste lá no Detran, no pátio do Detran, naquela baliza, com o tempo ali que é estipulado e tudo, né? Você imagina, quer dizer, se o cidadão fizer uma opção no futuro, quem sabe isso pode acontecer. A gente está olhando lá para frente, né? De ter um carro com baliza automática, talvez ele nem precise fazer mais o teste de baliza. Quem sabe, né? Daqui a quanto tempo isso pode acontecer. Mas é uma tendência natural da modernização do processo e do avanço tecnológico dos veículos, que já está em evidência e que cada vez mais fará com que nós tenhamos uma menor dependência do condutor. E aí sim, será que a máquina substitui à mesma altura e com um nível muito maior de segurança o efeito humano, já que 94% dos acidentes são por falhas humanas? Está aí o desafio. Vamos ver. Quem sobreviver verá, né? Pois é, e esperamos ver tudo isso, né? Afinal, a tecnologia está aí surgindo rapidamente, as coisas mudam, né? Numa velocidade assim absurda. Eu falei em testes nos remetem a Centro de Formação de Condutores. Qual tem sido a participação hoje das autoescolas nesse processo de preparar um condutor, não de apenas ensinar a dirigir, Marcos? Nós temos tido uma relação muito próxima, não só com os centros de formação de condutores, mas nós temos tido uma relação com os despachantes, com os fabricantes de placas, com as clínicas de avaliação médica e psicológica, e tudo que nós temos feito de forma conjunta com esses segmentos que são prestadores de serviços e que se utilizam do Detran, ou que têm interação, interface com o Detran, todas essas reuniões e tudo aquilo que nós temos pactuado caminham para o sentido da qualidade. Uma das questões é a qualidade no processo de formação dos condutores, que nós temos uma preocupação muito grande, e no Brasil como um todo existe uma grande preocupação com isso. Todos os Detrans do país têm participado de muitos debates, inclusive na consolidação de novas resoluções que normatizam o processo de formação. Nós esperamos que cada vez mais nós tenhamos qualidade na qualificação dos nossos futuros condutores. Essa é a nossa expectativa, e nós temos tido o êxito em relação a isso aqui no estado do Paraná, apesar dos indicadores de aprovação serem relativamente baixos, mas eles são muito altos em alguns centros de formação de condutores que primaram pela qualidade. Nós estamos buscando fazer com que possamos debater com eles assuntos dessa natureza. O processo de formação de motociclista, eu acho que é o primordial, haja vista que grande parte dos acidentes ocorrem com motociclistas, acidentes graves, e a menor frota por causa do risco, e nós acreditamos que nós temos que nos preparar para um novo processo de formação de condutores para a categoria A, motocicletas. Isso porque há um contraste, ele faz todas as aulas ali em um espaço fechado e de repente se depara com uma selva de pedra, essa loucura que é o nosso trânsito. Perfeitamente. Quando ele chega no trânsito, ele chegou num ambiente que ele não conhece ou não tem efetiva habilidade para transitar nesse ambiente, e acaba sofrendo as consequências também pelo fato de ele ser mais vulnerável do que os veículos de outras categorias, carros de forma geral, caminhões, etc. Bom, eu pensei aqui na autoescola, mas os centros de formação de condutores fazendo parte, né, de todo esse processo, né, buscando aí um trânsito mais harmônico. Agora, atribuir a responsabilidade de forma alguma, até porque antes dos 18 anos da maioridade para que se habilite a tirar a carteira de habilitação, tem muita coisa, tem um cidadão em processo de formação, lá ainda quando criança, depois da adolescência, esse ciclo de muitos conflitos na vida de todos nessa fase da adolescência. E eu quero chamar a atenção
para a importância da família, Marcos. Eu não tenho a menor dúvida, é uma questão que envolve também a educação interna no ambiente familiar, e essa responsabilidade nós não podemos transferir integralmente para os centros de formação de condutores. E grande parte dos condutores que hoje chegam no processo de primeira habilitação, Giovanni, grande parte, cerca de 85% daqueles que vão tirar a primeira habilitação, seja na categoria A ou na categoria B, nunca dirigiram. Ao contrário da época em que eu tirei a minha carteira de habilitação. Por quê? Porque havia a prática de dirigir, por exemplo, em propriedade rural. As coisas eram muito diferentes. Bem o trânsito diferentes. era muito diferente do que existe hoje. Então, muitas vezes, a pessoa já sabendo dirigir, e ela era, qualificada justamente para tomar conhecimento do que era o trânsito, de normativas, da legislação, das placas, da conduta. Hoje eles são formados integralmente no processo. É mais fácil você trabalhar com esse tipo de público do que com o público que supostamente chega viciado. Aí você mudar o jeito dele, e eu acho que o desafio é fazer com que respeite as regras, interprete toda a sinalização de trânsito e as respeitem, né? Perfeitamente. Você observa numa rodovia, por exemplo, uma placa de curva acentuada, né? Você tem que ter a noção de que aquela curva ali é acentuada e que tipo de procedimento você vai tomar para que você consiga fazer a curva em segurança. Tem que ter noção de tangente, tem que ter noção de frenagem. Se estiver chovendo, tem que saber como é que você controla um veículo na chuva. Se bem que hoje os veículos já vêm com o advento de diferentes tipos de controle. Eles são totalmente automatizados para dar mais segurança. Grande parte deles já está com uma configuração de ABS e etc., freio, quer dizer, uma série de componentes tecnológicos que facilitam a vida do cidadão. Mas isso não significa que você não tenha que ter controle sobre o veículo. E ter controle sobre o veículo é uma questão que envolve habilidade. Bom, quando a gente fala de trânsito aqui no estado do Paraná, temos o órgão máximo, que é o DETRAN, o qual o senhor é diretor-geral. Nós temos as secretarias municipais de trânsito. Quero destacar o trabalho que é feito por meio do Gustavo Garré, que é coordenador da Escola de Mobilidade Urbana aqui da Secretaria de Trânsito de Curitiba, e também o trabalho feito pelas equipes do Instituto Paz no Trânsito, o qual hoje é presidida aí pela senhora Heloísa Neves da Rocha, psicóloga. Agora, as escolas podem ser parceiras também do DETRAN nesse aspecto de educação, de formação de cidadãos para o trânsito? Eu não tenho dúvida disso. Nós gostaríamos de forma concreta que conseguíssemos abordar alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, os do ensino médio como futuros condutores, porque num intervalo de tempo relativamente curto eles terão idade para passarem a ter o direito, né, de fazer lá a sua qualificação como condutor, se inscrever num centro de formação de condutores, submeter a todo o processo de retirada da carteira de habilitação, que é um sonho normalmente do menino e da menina que chegam aos seus 18 anos. Depois que a gente percebe que quando passa dos 18 a gente quer voltar e não consegue, né? Mas a carteira de habilitação é um referencial importante. Então nós temos sim, já fizemos um projeto muito grande que envolveu cerca de 80 mil pessoas e gostaríamos muito de dar continuidade a esses projetos de formação, de educação contínua em educação para o trânsito. Nós temos feito isso através da Escola Pública de Trânsito, mas a condição de capilaridade só acontecerá se os municípios vierem para o processo e se, obviamente, a própria educação fundamental, a educação média, que é feita pelo governo do estado, e a universitária por tantas instituições de ensino, também passarem a ter uma dinâmica voltada à educação para o trânsito. Bom, falamos aí de crianças, adolescentes, adultos, aqueles que já tiraram a sua habilitação. Qual o perfil hoje, o principal perfil do motorista infrator aqui no estado do Paraná? Bom, ou está variado? Grande parte do problema, e o ranking das infrações mostra isso, é por excesso de velocidade, né? Excesso de velocidade em todos os níveis, até 20%, acima de 20% a 50% e acima de 50%, essa última, inclusive, da suspensão direta do direito de dirigir. A outra questão que envolve as infrações de trânsito é a falta de observância da questão da sinalização viária, né? Não ultrapassar em faixa contínua, tomar o cuidado efetivo nas ultrapassagens, estacionamento irregular, são infrações, não essa de ultrapassar, mas as menores, de pouca gravidade, mas que de qualquer forma somam pontos nas habilitações
para que o motorista, quando atinja os 20 pontos nas suas carteiras de habilitação, eles tenham o direito de dirigir suspenso e submetam tanto ao período de suspensão quanto ao fato de terem que fazer o curso de reciclagem para terem de novo a sua carteira de habilitação. Então, grande parte do problema ocorre por falta de atenção. Tanto é que existe muita reclamação. Hoje mesmo eu recebi a ligação de um amigo meu: mas, meu Deus do céu, a minha carteira de habilitação foi suspensa, eu passei de forma inadvertida no pedaço da linha calma. Já existe uma determinação que tem a linha calma. Ali, a velocidade é de 40 km por hora. 40 quilômetros. Ou você respeita, ou você não respeita. Não respeitar significa ser multado. Existe uma normativa. Então, isso é falta de atenção. Ninguém quis transgredir desse jeito. Preciso que as pessoas tenham um pouco mais de atenção, desliguem o telefone celular. Principalmente o aparelho celular. Aumenta em 4 vezes o risco de acidente, e os acidentes, quando ocorrem, são graves, porque a pessoa é pega desprevenida. Quando você tem uma visão de que vai sofrer um acidente, no mínimo você pisa no freio, no mínimo você tem um mecanismo de defesa qualquer. Quando você é pego desprevenido, a consequência é muito maior. Não tem direção defensiva. É muito maior. Não tem direção defensiva, exatamente. E a gente, não adianta querer buscar argumentos, desculpas. Mas foi só uma olhadinha errada. É igual a história da cerveja. Mas eu tomei só uma cervejinha, foi antes do meio-dia, isso 5 da tarde, como se não fizesse efeito nenhum. Faz efeito, reduz os reflexos do motorista. Sem dúvida nenhuma, já está provado cientificamente, e é preciso que as pessoas entendam. E muito pelo contrário, você quando bebe, vez por outra, dependendo do seu perfil, você fica mais ousado, percebe menos os riscos, e com isso você se submete mais ao risco, quanto submete os seus pares a um risco maior. Bom, para a gente finalizar, Marcos, eu gostaria que o senhor comentasse sobre o perfil das campanhas que o Detran vem promovendo aí nos últimos meses, não somente no Maio Amarelo, pois é um trabalho permanente do Detran com outros departamentos, e a gente percebe que no enredo das campanhas, das peças que são produzidas com personagens reais, são famílias. Neste mês de maio em especial são mães que choram. O caminho é esse mesmo, é trazer esses números preocupantes, alarmantes, para conseguir acessar essa população que me parece até pouco tempo ignorava as campanhas de trânsito? Nós fazemos, como eu comentei com você, campanhas de educação para o trânsito ao longo dos 365 dias do ano. Intensificamos nesses períodos em que há uma menção a datas específicas. Eu afirmo que não são datas comemorativas, são datas que fazem menção a alguma coisa que envolve trânsito. O Maio Amarelo não se comemora no mês de maio, É um movimento mundial para que haja uma reflexão sobre a tragédia que nos assola no trânsito no país como um todo. Enfim, e nós temos atividades com a Polícia Militar, temos uma atividade chamada de Visitando o Detran e o BPTran, que crianças das escolas fundamentais de ensino básico aqui de Curitiba têm vindo. Acho que nós já passaram pela atividade cerca de 6.000 ou 7.000 crianças. Temos as atividades de teatro infantil também, que nós interagimos com outras salas através do sistema de videoconferência em outros municípios. O nosso pessoal do Detran tem um teatro educativo, de orientação. As crianças gostam muito desse tipo de interatividade. Tem o Se Liga no Trânsito, que nós saímos à noite para utilizar o etilômetro, aquele demonstrativo, para pessoas perceber que mesmo com aquele etilômetro demonstrativo, que tem um efeito só educativo, ele já tem uma caracterização de que está com condição de ser pego numa blitz. Não pode dirigir. E não pode dirigir, mas muito mais do que isso, não é só a blitz, não é só a repressão, é a sua consciência em relação ao que você vai fazer para não sofrer um tipo de acidente e não trazer mais transtorno. E tem várias outras atividades de integração com os municípios, que nós fazemos continuamente também com os nossos funcionários do Detran, nas nossas Ciretran, que são em número de 100. Até porque quando a gente pensa no Detran, estamos falando dos 399 municípios. Se já é difícil aqui para Curitiba, para a Cetran, imagine para o Detran pensando todo o estado. É muita coisa, É muita coisa, a incumbência é grande. Nós ainda temos um caminho longo para perseguir, mas o que nós precisamos é do engajamento dos prefeitos municipais, dos secretários municipais de educação, e aí sim nós podemos nos organizar
até para orientá-los sobre como proceder com esse tipo de campanha direcionada. E principalmente a população, que é a parte mais importante, que precisa se apropriar dessas mensagens de reflexão, pensando no seu bem-estar, no bem-estar coletivo, pois o trânsito é um grande coletivo, né? Vai muito além do que aquilo que a gente aprende na autoescola, do maior cuida do menor. Né? Muito além, não tenho a menor dúvida disso. E as campanhas, como vocês têm acompanhado, elas trazem uma certa contundência, uma certa caracterização de dor, né? Porque nós só percebemos que os acidentes nos afetam, e infelizmente quando eles ocorrem muito próximos das nossas famílias, dos nossos amigos. Então nós queremos de fato fazer com que as pessoas prestem atenção no sofrimento daqueles que perderam seus entes queridos e que passam a nos oferecer essa condição de se exporem, porque é uma exposição, uma mãe que perdeu um filho fazer um comercial, não deixa de ser um comercial, mas uma publicidade para o governo, e nós já agradecemos, porque essas mães estão pensando em salvar outras vidas, pelo fato de terem perdido os seus filhos, e isso nos choca a todos, né? Eu acho que por mais negativo que possa ser, Marcos, ter empatia nesse momento, né? Uma mãe, ao assistir um vídeo desse, um filho, poderia ser a minha família, poderia ser a minha mãe, poderia ser eu, com essa dor, que poderia ter sido causada, partindo do princípio dos dados que o Detran tem, de que 94% dos acidentes de trânsito são causados por falha humana. Não tenho dúvida, perfeito. E levar em consideração que a sua escolha faz a diferença no trânsito, se aproprie disso. Marcos Tradi, diretor-geral do Detran aqui no estado do Paraná, muito obrigado pela sua visita aqui nos nossos estúdios. Leve nosso abraço a toda a sua equipe, pois eu sei que estão fazendo aí um trabalho excepcional nos 399 municípios, trabalho esse que se faz muito necessário. Boa tarde. Boa tarde, eu agradeço muito e vou mais uma vez suplicar a todos que tenham uma conduta individual correta para que não haja danos ao coletivo.